Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro Eu sou a Bia. e estamos aqui em mais um episódio do Integra Bíblia, o podcast, o seu podcast de literatura em que a gente debate todos os temas sobre diversos de literatura, etc. E hoje viemos aqui dividir, né, a literatura em dois: livros curtos e livros pequenos. Você Que gosta vale mais mais de a qual? pena, que é É, melhor. que dependendo do estilo de vida que você leva, como que você consegue encaixar talvez um livro maior, E né? depois de muito tempo, né? A gente tá há quantos meses sem fazer podcast? É, tivemos uns probleminhas aí durante o A gente teve caminho, férias também. além das férias. É, mas depois de um tempinho, tanto que dá pra ver que eu mudei, peço perdão pelo cabelo, eu juro que vou cortar. Eu pedi. Você gosta. Enfim, viemos aqui depois de muito tempo mesmo. E voltar, por isso que hoje a gente veio com um tema um pouco mais leve, não sobre algum livro específico, né? Trazer um tema mais leve pra gente começar esse semestre agora bem tranquilos. E, enfim. E começando, começar. eu acho que a questão de pra mim, a questão de livros longos é uma questão muito de ego. Às vezes, a minha percepção é, muitas vezes, tanto do escritor, do autor, quanto da pessoa que tá lendo. Porque é muito foda, você tá andando. Muito legal. Você tá andando por aí com um livrão, assim, que você vai falar que leu. Pra todo mundo você vai falar que leu aquele livro de 800 páginas. Aham. Eu não consigo. Eu gosto de uma coisa mais curtinha, Mas, que tipo. já passa logo e eu posso mudar pra outro universo. Mas se você tá lendo esse livro de 800 páginas, só que não é no. Não é o livro papel, né? Físico, é pelo celular. Mesmo assim, eu me gabei. Quando eu li Crime e Castigo, que tem 40 trilhões de páginas, eu fiquei tipo. Eu li, tá? É porque o seu ego deve ser um pouco mais frágil mesmo. Mas. Não, eu não vou mentir, eu gosto de livro grande. Não gosto. Eu sou exatamente. A gente Você lê Percy Jackson, né? É gigante, não é gigante? Não, Percy Jackson tem, sei lá, 400 páginas, não é Ah, muito tá. grande. Achei que era grandão. Não. É livro grande que eu já li, tipo, muito grande mesmo, que eu lembro foi, pô, todos de Game of Thrones. Tipo, são todos com 800, 900 páginas. Esses são enormes. E isso é uma coisa muito recorrente, inclusive. Eu e quase todo podcast que eu e a Bia, a gente acaba falando disso. O nosso gosto literário é muito diferente. Tipo, então agora você falando que você gosta do livro mais curto, e eu gosto de um livro grande que, tipo, pô, eu passe dias lendo e atravessando lugares. E aí você não acaba, tipo, eu sinto que quando eu tô lendo um livro longo, eu demoro muito mais pra ler, porque a história, ela tem que ser destrinchada muito mais, né? Um livro curto, a história já tá mais jogada na sua cara, os personagens também. Mas eu acho que eu consigo ficar preso, tipo, naquele universo. É tipo, sei lá, tô em casa, aí vou ler. Aí quando eu volto pra aquele universo que, tipo, um livro. Esses livros maiores geralmente são um pouco mais detalhados, né? Não que os livros pequenos não sejam, mas, tipo, enfim, a história vai ser menor. Pegando o exemplo de Game of Thrones que eu falei, pô, você passeia por cada bosque, colina, rio, Ah, isso é legal. riacho, tipo, você conhece literalmente dos personagens principais até, tipo, Game of Thrones passa, tipo, idade medieval, né? Então, sei lá, dos personagens principais até o cara que cuida do cavalo, a cozinheira, tipo, em algum momento eles vão passar, nem que seja, tipo, um personagem tá andando por um corredor, aí, tipo, você, é muita imersão, tipo, eu sinto como se os livros pequenos fossem, como posso dizer, um curta, um curtinha, Tá, sim. e um... Tipo, é um filme de 30 minutos. Depende. Assim, eu, como defensora dos livros curtos, eu acho que depende. A gente tava falando antes do podcast começar que eu tô terminando agora o Feliz Ano Velho, né? Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Pode vir aqui se quiser um dia, tá? A gente tá mais convidado. Tá mais de convidado. E é um livro curto, né? Eu acho que tem 170 páginas, uma curtinho. coisa assim. E você tá completamente imerso no mundo dele, assim. Sim. Parece que você tá sentado ali no cantinho da sala de hospital, do quarto de Sim, hospital dele, vendo aquela agonia que ele tá vivendo. Tudo dele. É que isso também varia muito do autor, né? Ele é um autor excelente, então você acaba
ficando, tipo, sentindo lá mesmo. Sim. Sabe um livro grande que eu não consigo eu nunca li, óbvio. E... Oh. e eu não consigo entender por que ele é tão grande por eu ter visto o filme. Nossa, tipo assim, as pessoas que já leram esse filme, eu acho que eu poderia sofrer um hate por isso. Porque... Você já tá sofrendo um hate meu quando você fala, eu não li o livro, mas vi o filme. Isso pra mim, num podcast de literatura, é um absurdo você falar, mas enfim, Tá. qual que é? It. Eu já li. It tem o quê? 1000 páginas? É grande, muito grande. Eu quase soltei um palavrão aqui. É muito grande. É grande pra pi. Grande É pra enorme. pi. Enorme. E eu não consigo entender, tipo assim, o filme é tão básico. O filme é tão básico. Ou eles, tipo assim, ou foi a pior adaptação existente, ou sei lá, porque o filme é um filme super básico e o livro é desse tamanho. Eu lembro um amigo meu, Fernando, beijo, Fernando, do meu ensino médio. Tá vendo, né, o podcast? Ele tá vendo, vou mandar pra ele. Perfeito. Do meu ensino médio, e aí ele, depois do ensino médio, ele virou cozinheiro. Que é uma profissão super corridona, né? Tipo, a pessoa não para nunca. E aí, eu lembro que a gente saiu pra beber uma vez, e ele foi direto do trabalho, e ele tava com um livro na mochila, que era o It. Enorme. E eu fiquei tipo, quando você tem tempo pra ler esse bagulho de 1000 páginas? Eu achei absurdo, mas ele gostava, tipo, né? voltando pra casa, Eu acho que, tipo, quando você só lê livro pequeno... antes disso, qual é a definição de livro pequeno pra você? Até quantas páginas é pequeno? Umas 200. Porque, tipo, por exemplo, eu falei você falou do Percy Jackson, né? Que tem umas 400, 500 páginas. Eu não acho um livro grande. Eu acho um livro ok. Eu acho que a média de livros, eu acho que todos os livros bons geralmente deveriam ter uma média de 300 a 500 páginas. Eu acho que um livro pequeno entre 100 e poucas 200 páginas. Mas tem uns livros menores ainda que eu sou apaixonada. Olha, eu não vou saber quantas páginas tem esse livro. Mas ele é bem fininho, que é o Carta ao Pai. Já leu Carta ao Pai? Café com Deus Pai. Não. Não conheço. Não, é Café com Deus Pai. Nossa, vou te jantar. É Carta ao Pai, do Franz Kafka. Nossa, eu zoando aqui. Desculpa, gente. Continua. E é, tipo assim, um livro super pesado dele falando da relação com o pai dele, que era uma relação super pesada e super profunda também. E o livro é super fino, deve ter 80 páginas. E você fica ali para, tipo, um tapa na sua cara o livro e sim, se ele tivesse 800 páginas valeria a pena ler, mas ele tem 90 e entrega tudo que tem que entregar. Uma coisa que a gente debateu, né, antes de fazer esse tema de hoje, né, pra gente saber o que a gente ia falar, foi essa questão de, tipo, como se disse agora, esse livro é curto e é um tapa na cara, e não necessariamente todos os livros curtos têm que ser um tapa na cara, mas tipo, tem que trazer uma história boa, ou uma lição, enfim, né? O objetivo do livro tem que ser claro, né? Sim. E às vezes um livro muito grande, o cara simplesmente vai escrever um livro enorme, uma bíblia lá que, tipo, não tem profundidade. Porque às vezes ele acaba se perdendo em devaneios, etc., que não são necessários. Exatamente, é totalmente desnecessário. E aí você fica lendo 3 páginas sobre sei lá, a aparência física de uma mulher que o cara encontrou na rua e ficou apaixonado. Eu não quero saber por 3 páginas qual a cor do cabelo dela e como ela estava vestida. Pra mim, e como você era deu a o pior paisagem. exemplo. Pra mim, isso daí é legal pra imaginar o personagem. Mas 3 páginas? Voltando em Game of Thrones. Tem, tipo, 3 páginas, só que, tipo, não é da mulher, do cara, que a pessoa tá apaixonada. São 3 páginas de, tipo... qual que é o nome? De um banquete, mas, tipo, falando de... quantos porcos foram assados, quantos barris de cerveja, como foi preparado cada codorna feita no... Tipo... Isso sim eu acho revoltante. É por isso que esse velho... Eu vou falar aqui, tá? É uma revolta. Eu sei que não tem nada a ver com o tema. Mas o George Martin... Ele não vai lançar os livros que faltam de Game of Thrones. Só isso que eu queria falar. Por que ele não vai lançar? Porque esse velho... Eu vou ter que falar. Ele é um velho que não faz não escreve. Ele faz tudo. Faz série, viaja. Ele abriu um pub. Mas ele não lança os livros. Ele é muito velho?
Ah, tá vivendo os últimos dias dele, tipo, né? 50, zoeira. Não, ele tem, tipo, eu acho que já tem 80 já. Mas, gente, ele falou que ia lançar. Cara, o problema é que o último livro foi lançado em 2010, sei lá, 11. Dá tempo de você escrever mais 2 livros, né? Dá tempo. Mas enfim, quem sou eu pra criticar como você escrever esses livros? Uma coisa que a gente escreveu, a gente falou, que é uma das vantagens do livro curto, que eu acho legal a gente falar aqui, que é muito bom pra quem tá com uma ressaca literária. Tipo assim, você não sabe o que fazer, você não tá conseguindo ler, não tá conseguindo se conectar de novo com a literatura. Pega um livro curtinho, um livro de bolso. Eu lembro que eu tava, tipo... Eu não sei o que... Eu tinha acabado de ler um livro que tinha me deixado muito... era um livro chamado... Ai, cara... iCarly. Não, brincadeira. iCarly. Não lembro o nome do livro. Mas era Minha Sombria Vanessa, o nome do livro. Que era uma coisa meio lolita, assim, uma relação meio abusiva da aluna com o professor. É um livro super pesado. Você tem uns livros que você lê, hein? Meu Deus do céu. Não sei pra quê. Não sei pra quê. Depois do livro eu fiquei, tipo, sem alma, assim. Porque é um livro horrível, fala sobre abuso, fala sobre não só o abuso que o cara fez com a menina, mas o pós ela ficar adulta, assim. Porque eles se conheceram quando ela tinha 12, 13 anos. Ah, tá. E depois fala sobre como ela viveu a adultice dela após isso. Porque ela vivia naquela bolha ali, ela vivia num, tipo, internato. E aí, quando ela saiu do internato, ficou adulta e foi tentar ter uma vida, um emprego, ele ainda estava existindo, tipo, ele ainda existia, ele ainda convivia com ela, ele virou, tipo, um mentor dela. Nossa, só que, bizarro. tipo, ele era pedófilo. Sim, o abusador dela. Depois que ela cresceu, ele não queria mais saber dela. Entendi. Entendeu? Então é um livro que de diversas formas te suga, assim. É muito difícil, sim. E aí eu não sabia o que fazer, não tava querendo mais ler nada. E aí eu lembrei que eu tinha um livro bem pequenininho, assim, uma coisa de bolso, que era de terror, muito maneiro. Ah, sim, você sai de um de abuso psicológico, físico... Pra uma coisa mais leve, um terror. Pra terror. Ah, perfeito. Eu acho que o nome era Noites na Taberna, alguma coisa na taberna. Legal, medieval. Era uma coisa, tipo, um livro que contava contos de terror ali. Uhum. Muito maneiro. Eu voltei a lembrar o quão legal e leve pode Sim. ser a leitura e você fica curioso pra ler. É uma coisa super curtinha. Eu não lembro exatamente o nome do livro. Mas eu acho que pra quem tá nessa fase de ressaca é muito... Aham. É muito válido você ler um livro mais Muito, curtinho. muito. Por mais que pessoas como você, por exemplo, que gostam de um livro mais longo. Às vezes você termina de ler o Game of Thrones e tá, tipo, de saco cheio. Eu não leio outra coisa por um tempinho. Uhum. Ou, tipo, sei lá, eu vou ler uma coisa que eu já gosto, eu vou reler alguma coisa, tipo, muito básica. A gente já tipo... falou sobre isso, né? Sobre reler, que eu não... Tipo, eu acho que eu você nunca não rele... reli um livro sei na lá, eu vida. juro, eu vou reler o livro do Clube Penguin, que tem a... Eu vou reler uma coisa muito basiquinha, só pra, tipo, distrair minha mente um pouco e depois eu volto pra alguma leitura longa. Eu releio muito livro, muito livro. Tipo, toda hora eu tô lendo, relendo. Uhum. E sempre livro grande, eu não sei... Sei lá, eu sou chato com essas coisas, série também, enfim. E tem algum livro longo que você não tenha terminado, assim, que Não. você fale que leu, mas não leu? It, eu não li todo. Ah, tá, então tem, você não terminou It. Sim, mas tipo, é porque eu fiquei com medo. Eu tenho medo. Então... Eu não sei. É Tá. válido. É válido Medo pra de mim. It? Só tem um bicho, né, que é o palhaço. Sim, e eu morro de medo de palhaço. Caramba. Tipo, eu não iria num circo, quem dirá ficar lendo... Não, o filme, então, esquece. Eu vi o trailer de It. Aquilo ali é... Pô, é pavoroso pra mim. É muito engraçado quando você não tem medo de uma coisa, que você só fica, tipo... Ah, tá. Não consigo entender o medo pelo filme It. Eu consigo. Inclusive, o Bill Skarsgård, que é o ator... Ele é maravilhoso. Sempre que eu vejo It, eu só fico pensando que por baixo daquele palhaço ridículo... absurdo de tem homem, um né? homem absurdo. Então eu não tenho nenhum medo no meu corpo quando eu vejo. Eu só fico, tipo... Tem um cara ali que é muito melhor que isso. Que esse palhaço calvo. Sim. E o palhaço calvo, pra mim, ele não me dá nenhum medo. As crianças são crianças, desculpa, bobinhas. Mas todo respeito, a gente tá mudando o foco aqui, senão a gente tá... A gente começou a falar de um livro grande que eu não li, quando foi ver, a gente tá elogiando o Bill, que merece todos os elogios, Merece. claro, mas... Não, mas por que a gente tava nesse assunto?
Porque eu falei... Ah, tá, porque você não leu... Porque de livro grande que eu acabei não completando. Mas eu acho que realmente foi o único, porque eu só parei porque eu comecei a ficar realmente com muito medo. Tipo, eu ficava sonhando com o palhaço e... Enfim, tava difícil pra mim. Tava difícil. Eu acho que eu tentei ler um livro que era de Star Wars. Nossa. Que era, tipo, desse tamanho. Mas por quê? Não sei. Meu irmão tinha comprado o livro e era um livro que tipo, misturava desenho com não sei o que lá. Só que eu nunca vi Star Wars. Você não entendia nada. Não entendia nada. Eu não, tipo assim, não tinha conexão nenhuma. E eu queria porque eu queria. Não sei se eu queria, tipo, sei lá, impressionar alguém. Assim, tipo, eu já li esse livro. Você gosta, né? Nossa. Uma coisa assim. Sabe? Porque eu tentei ler pra falar que eu tinha lido. Porque no meu ensino médio eu era do grupo dos nerdinhos, né? Então provavelmente eu queria impressionar algum nerd. Nossa, Star Wars. eu tô constrangido ouvindo isso, desculpa. E aí eu... Você ainda é, né, do grupo dos nerds. Nós somos nerds. Sim, nós somos nerds. E... Não sei, eu não lembro, porque eu era menor, eu devia ter 11, 12 anos. Era novinha mesmo. E aí eu lembro que eu tentei muito ler esse livro, mas eu tive que desistir no meio, porque ele devia ter, sei lá, 1.300 páginas. Que isso? Era uma coisa assim, Gigante. gigante. Não, eu Entendeu entendo. meu gráfico? Foi absurdo a forma que você fez, mas tudo bem. Não, tipo, e livro... Teve algum livro curto que você não conseguiu terminar? Deixa eu pensar. Porque pode ter achado chato. Não. Curtinho? Não. Eu tenho vários. Aqueles livros de quando a gente era do colégio, tipo... Ah, a sim, menina Iracema, da Não, mas esses não eram tão... Verdade. Não, esses da escola... Tinha uns que eram muito chatos. Mas a gente não pode falar que a gente não leu, porque vai que a gente tem que ler. Vai que a gente tem que ler. Acho que eu falei Iracema, mas acho que a gente teve um episódio sobre Iracema, né? Eu acho que é um que ficou pro ar. Não foi. um É arquivo o nosso file, deletado, né? Perdido. Porque a gente leu Iracema, sim. Lemos. Agora, se a gente lembra muito bem... Não. Mas eu acho que não teve nenhum livro super curtinho que eu tenha desistido. Eu já desisti de vários livros. Mas normalmente quando é curto, eu fico na minha mente, tipo assim, cara, termina. É só terminar, Só tem né? mais, sei lá, 30 páginas, só termina. Você não vai morrer por Não terminar vou morrer um por livro. 30 páginas. Sim. Eu não sei. É que eu também não começo muitos livros novos. Inclusive, isso é uma coisa que eu tinha que pedir. Pessoal que assiste o podcast, né, nossos queridos fãs. Desculpa, eu tenho fãs, não sei você, mas eu tenho. Eu não tenho, ainda não recebi esse tipo de carinho. Eu recebo. É que você tem que postar no Instagram, Já né? deu autógrafo? Eu tenho que treinar. Ainda não, eu recusei o autógrafo. Ah, você falou hoje não. Eu falei, eu ainda não fiz assinatura, eu não tenho assinatura. Tipo, eu vou assinar, quando assino o documento, eu ainda escrevo meu nome, Pedro Correia Guimarães. Eu não tenho assinatura. Mentira. Me juro, tenho 12 anos. Você tem sua assinatura? Claro. Eu não. Enfim, aos nossos fãs e aos que não são fãs, apenas os nossos espectadores, me fala nos comentários livros que vocês gostam, curtos e pequenos. Separa, livros curtos e pequenos. E com base no que você já assistiu e já conheceu da Bia, sobre os meus gostos também, separa e manda pra gente nos comentários o que vocês recomendam pra gente ler. Vai que a gente não avalia o livro de vocês aqui. A gente pode se desafiar. Você lê um livro curto que todo mundo tá falando. Mas eu leio, não é um problema. E eu leio um livro longo, que vai ser um grande desafio. Aí não vai ter podcast, gente. Eu já sei um livro longo que eu abandonei. Qual? Nossa, eu me arrependo muito de ter abandonado. Porque é um livro que é importante. Bíblia. É um livro importante. Sim. Às vezes... Ai, caraca. Deixa eu ver o nome. Deixa. Voltando aqui. O Pedro acabou de falar que no nosso primeiro episódio teve uma pessoa que comentou que... Provavelmente uma pessoa irônica, que estava ironizando... Não foi, eu sei quem é. A minha Érica. memória. Abraço. Érica, se você tá ironizando a minha memória, Trabalhei com realmente ela ela já. é péssima. Sério? É sério. Ai, que mentiroso. É sério, pode ver. Ela comentou que adorou a pausa pra pesquisa. Teve mais uma hoje. Érica, espero que você goste dessa pausa pra pesquisa agora. O livro que eu abandonei no meio, Me Arrependo, é As Veias Abertas da América Latina. Já ouviu falar desse livro? Já. E... Mas não tenho ideia do que seja.
um livro político, assim, e é importante, acho que pra nós como latinos, entender a América Latina, porque a gente fica vendo livro de outros lugares e a gente não vê. Não, continua, tá certo. Entende? Sim, é porque nesse podcast eu vou aprendendo e vendo o quão ignorante intelectualmente eu tô sendo. Tipo, a Bia Sim. vai lendo Dostoiévski, Franz Kafka. Franz Kafka. Kafka não. Franz Kafka é Franz Kafka. complicado. Franz Kafka. Enfim, todos os autores clássicos, filosofia, sociologia, que eu já li alguns, não vou mentir, mas tipo, eu gosto de, tipo, E não tem problema nenhum. não tem problema nenhum, mas tipo, nessa hora que ela fala eu- as veias abertas da América Latina, eu fiquei, aí eu vou falar, eu chamo o nome Franz Kafka. Franz Kafka. Mas eu acho que... Eu acho legal, assim como eu tenho a liberdade de chegar aqui e falar que eu não vou ler um livro de 800 páginas, porque ele me dá preguiça, chega no meio, eu já não sei mais quem é quem, Verdade. já me perdi, me perco o meu interesse, e eu posso falar isso não me exclui como uma pessoa que gosta de literatura. Não, óbvio que não. E não te exclui como uma pessoa que... como uma pessoa que gosta de literatura, não Sim. ter lido Veias Abertas da América Latina. Perfeito. E eu mesma, eu lembro que na época que eu tava lendo, eu tava estagiando numa empresa e eu voltava de ônibus todo dia pra casa. Então era o meu momento ali de De ler. leitura. E depois de um tempo eu saí dessa empresa e eu parei de ler o livro. Tipo assim, Porque você perdeu o seu momento de... eu perdi esse momento. Entendi. Porque é um livro que você tem que, tipo assim, realmente focar pra Aham. entender o que tá acontecendo, né? O que você faz antes de dormir? Ver TikTok. Troca pela leitura. Conheço muita gente que antes de dormir parava de me responder. Provavelmente eu não tava vendo esse podcast, mas parava de me responder porque ia ter a maratona de TikTok até apagar dormindo. Então, gente, antes de dormir, lê ali 10 páginazinhas. De pouco em pouco você acaba o livro. Eu preciso me desafiar a isso. E, gente, eu acho que finalizando já aqui, a gente pode ver que não é o número de páginas. Não é sobre o número de páginas. Né? Literatura não é sobre o número de páginas, é quanto o livro te toca, quanto o livro te ensina, quanto, né, você aprende com esse livro. Seja ele 120 páginas, com Franz Kafka, por exemplo, ou com Game of Thrones, você aprendendo sobre combate medieval e dragão na Idade Média de besteira, porque você quer se divertir. E aí eu acho que a conclusão é que a gente é do mal. A gente criou uma guerra aqui, uma De competitividade, verdade. pra no final do episódio falar que isso não significa nada, É. que não é sobre isso, que vocês podem ter a liberdade de ler o que vocês quiserem, seja curto, seja longo. É uma coisa que não faz parte do tema, mas que eu acho que é legal colocar aqui, é que se você não quiser seguir as trends da literatura, do momento, do TikTok, não siga. Não, e nem deve. Não deve. Porque tem uns livrinhos hoje em dia que vou te contar. Não fala isso. Fala. Se você não quiser ser a pessoa que lê todos os livros que estão acontecendo no momento, não leia. Eu por exemplo, um dos meus sonhos da minha vida é entrar num clube do livro. Num clube do livro presencial, onde eu pudesse ir, tipo, encontrar as pessoas que estão lendo pra falar sobre... Vamos fazer. Vamos, mas eu queria presencial. Podemos fazer. E eu queria muito isso, só que, tipo, quando eu encontro os clubes do livro, que são muito legais, não os clubes que é legal, é uma coisa mais de livros de trend do TikTok. E eu não consigo me ler, não gosto muito. Por mais que sejam livros super válidos, eu não é uma coisa que me atinge. Então eu acabo ficando um pouco excluída ali dos clubes dos livros. Então, acho que é isso. Não importa o número de páginas, não importa se tá na trend ou não. O que importa é você se conectar com a leitura. O que importa é ler. É isso, né? É isso. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.